Olá, que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa programação na sua casa, no trabalho, no hospital, através das redes sociais. Estou agora através da Gospel TV, essa programação que tem o intuito de levar a você a palavra de Deus, a palavra que salva, cura, liberta, transforma e que fortalece. Eu estava comentando com o povo sobre o nosso posicionamento cristão. Será que é somente isso de ir à igreja, a uma das igrejas, e receber a cura, a libertação, a prosperidade? Será que é suficiente? Será que é só isso que Deus quer na nossa vida? Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Salmos 102, versículo 3. Olha o que o salmista ele diz: porque os meus dias são como fumaça, e se desvanecem, e os meus olhos ardem como em fornalha. Fumaça representa uma situação de humilhação, uma provação, uma luta. Então ele considerou aquele momento difícil como uma fumaça. E o salmista também diz lá no Salmo 119, versículo 83. Eu vou ser um pouco breve para você entender rapidamente, porque se você compreender isso, a sua vida terá sentido. Ela nunca mais será a mesma. Ele fala aqui no versículo 83 do Salmo 119, que é o salmo mais longo da Bíblia. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Então fumaça representa problemas, adversidades, aquilo que nós não esperamos que possa acontecer. Mas olha o posicionamento do salmista: eu sou como um odre na fumaça. Odre era um utensílio que o pastor usava para colocar dentro dele água. Quando ele fosse para o deserto, ele poderia matar a sua sede. Ou, se ele encontrasse alguém sedento, ele poderia dar água daquele odre. Também ele colocava ali óleo, ou o vinho sem fermento. Esses três elementos representam sentidos espirituais. A água representa o Espírito Santo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Óleo representa unção. E o vinho sem fermento representa o sangue do Cordeiro. Então o pastor, o crente, não poderia sair sem o seu odre. Ele falou: eu sou como odre. Aliás, fiquei como odre na fumaça. Que meio àquela fumaça, o odre dele estava cheio. No momento da adversidade, ele tinha a água. Quantas pessoas que às vezes passam por uma luta, uma fumaça, e parece que elas não têm Deus, elas esquecem os fundamentos. Mas a pessoa que, um exemplo, aceitou Jesus, uma pessoa que se torna um adorador, tem pessoas que só oram quando tudo está bem, só lembram de Deus quando tudo está bem, mas quando vem a fumaça, elas esquecem, porque na verdade falta ali ter um comprometimento com a fé, uma constância. Você não deveria ir apenas uma vez na casa de Deus, ou orar uma vez, mas quando você desenvolve a sua salvação, Deus coloca dentro de você esta água. E se vier uma fumaça, você vai ter forças para vencer aquela fumaça. Fumaça que arde os olhos, uma situação impossível. Jesus até falou o seguinte: tive sede e não me deste de beber. Nós que somos cristãos, crentes, seguidores da palavra, precisamos nos encher constantemente com a água.
E não apenas termos a água para a nossa vida, mas que possamos ser como um odre na vida de alguém, com outras pessoas que estão sedentas, um vazio tamanho no coração, e não tem ninguém para lhe apresentar o caminho e levá-las às águas do descanso. Óleo representa unção, a unção que quebra todo jugo. Por exemplo, você que está acompanhando essa programação pela Gospel TV, tenho certeza que milhares e milhões de pessoas já foram tocadas por Deus através de alguém. E você, que é um membro, um funcionário, que faz parte da obra, você tem tido esta unção, esse óleo? Ou você é aquela pessoa que quando alguém está em aflito, você liga para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, mas Deus não pode contar com você? Esse pensamento é errôneo. Deus, Ele quer que você tenha essa unção. Quando alguém estiver necessitado, aflito, desesperado, com um problema espiritual, a unção de Deus, ela saia de você, do seu odre, para aquela pessoa. Como Paulo um dia disse ao mendigo: nem ouro nem prata eu tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. É unção. E o vinho sem fermento, ele representa o sangue de Cristo. Todos os dias nós não podemos esquecer que se nós estamos vivos, de pé, foi por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Não podemos deixar de falar do sacrifício da cruz para os nossos familiares, para a nossa sociedade. Tem pessoas que vivem uma vida regrada, se esquecem do amor de Deus. Então, no odre do pastor tinha água, óleo e o vinho. Mas para ser feito o odre, o fabricador de odre, a primeira coisa que ele tinha que fazer com o cordeiro era cortar a cabeça. Verdade. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Como que você quer ser uma bênção na sua casa, na sua sociedade, na sua igreja, se você não tem a mente de Cristo? Se você faz tudo conforme os seus pensamentos. Em Isaías 55 fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E o primeiro passo para você ter a mente de Cristo é começar a ler a Bíblia na sua casa, na igreja, começar a aceitar aquelas palavras. Se você perceber, vai haver uma mudança. Você vai começar a pensar como Cristo. Então, o primeiro passo, a cabeça do cordeiro tem que sair. Segundo passo, o fabricador de odre, o que ele fazia? Ele cortava o animal, o couro, e arrancava a carne interna. Porque como colocar esses três elementos no odre, se haveria carne? A carne representa a nossa vontade. Como está escrito em Romanos 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão no Espírito são filhos de Deus. Se nós fizermos a nossa vontade carnal, nós vamos colher só corrupção. Não vamos conseguir dar para a nossa família aquilo que Deus quer entregar. Porque para você constituir uma família, não basta dar um teto, comida, casa, dinheiro. Tem que ter algo de Deus na sua vida, para que você possa compartilhar com eles. Então ele colocava as mãos e arrancava a carne. Comece a orar, meu amigo. Não aceite ser uma pessoa carnal, uma pessoa que vive segundo os prazeres da carne. Peça ajuda a Deus. Abra o teu coração nesse momento. Faça uma oração. Deus, eu quero vencer a minha carne pecaminosa. Quantas vezes você tomou atitudes carnais e você colheu tantos problemas? E outro passo que o fabricador de odre fazia era colocar sal dentro do couro do animal. O sal significa purificação.
Sal, tempero. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Sabe aquela comida que você coloca um pouquinho de sal? Fica um tempero maravilhoso. Uma comida sem sal a maioria não gosta. É verdade. Nós temos que ser aquelas pessoas que trazem uma qualidade de vida, um tempero na vida dos outros. Se o sal for a ser insípido, nada presta, a não ser a ser pisado pelos homens. E você concorda comigo que você está do outro lado? Concorda ou não concorda? Quantas pessoas no mundo sem sal? São pessoas vazias, amarguradas, pessoas que ninguém tem prazer de estar perto. Deus te escolheu para você ser o sal desta terra. O sal mostra a qualidade do discípulo. Então vamos lá para a gente finalizar com essa palavra maravilhosa, Salmo 119, versículo 83. Pois fiquei como odre na fumaça. Olha que coisa maravilhosa. Diga, eu sou um odre na fumaça. Eu sou um odre na fumaça. E não me esqueci dos teus estatutos, ou seja, que vai ser forte na sua vida. Então, como estamos falando, o sal, ele representa a purificação, né? Devemos nos purificar. Talvez você diga, eu não tenho força. Se você invocar o nome do Senhor, esse nome é tão santo. Eu nunca imaginei de estar aqui, ainda mais Moçambique. Eu nunca imaginei de me libertar dos meus problemas pessoais. Mas quando você fala Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome vai te santificando. Quando você vai a uma igreja, ninguém vai forçar você a largar isso, aquilo. Mas só de você se congregar, frequentar, daqui a pouco você sente, ei, eu não tenho mais prazer no alcoolismo, nisso, naquilo, é maravilhoso. Então venha, busque a Deus, Ele vai te ajudar a fazer você uma pessoa melhor, a fazer você ser o sal da terra. E falar em sal da terra, estive em vários países milionários, como Singapura, inclusive na Inglaterra. Quantos pais bilionários que morrem sozinhos? Tem dinheiro, mas são pessoas vazias, porque não são o sal, não tiveram o privilégio de conhecer a TV Gospel. Essa TV que está falando de Jesus, convidando você para ter um encontro com Deus. Seja o sal da terra. E para encerrar, ele fala, o salmista, não me esqueci dos teus estatutos. O último passo antes de preencher o odre era cortar a pata do cordeiro. Se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, uma pessoa com unção, quando você fala, as pessoas ouvem, obedecem, você profetiza, acontece milagres. Se você quer ser um instrumento que leva à salvação, nós não vamos conseguir se os nossos pés estão fora do caminho. E no Salmo 119, no versículo 92, ele diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, então, mesmo na fumaça, na luta, o prazer dele era na palavra. Há muito eu já teria perecido na minha angústia. Então tem pessoas que passam um momento de angústia e elas infelizmente perecem. Mas a pessoa que ama a Deus, diga, eu amo a Deus, ela é forte na angústia. É verdade. Ela passa uma luta, uma fumaça, daqui a pouco a fumaça passa e ela dá o testemunho. E o último versículo, ele diz assim, no versículo 105, Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, depois que ele fez todo esse processo, Deus coloca no odre água, óleo e sangue, o vinho. E aquele instrumento é levado para ele, segundo a sua necessidade, ou para matar a necessidade do outro. E encerro aqui a minha participação lembrando, eu falei água, óleo e sangue.
Água, Espírito Santo. Óleo, unção. Sangue representa o sangue de Jesus que nós devemos sempre anunciar. Em 1 João 5,8, há 3 que testificam na terra: água, óleo e o sangue. Segundo a geometria, um objeto para existir, como esse microfone da TV Gospel, essa câmera que foi comprada com muita dificuldade, graças a Deus está transmitindo essas imagens, ela tem altura, largura e comprimento. A pessoa que quer ser um odre, uma bênção, um pai cheio de amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, unção, bênção para dar, ele precisa ter esses 3 elementos em sua vida e buscá-lo constantemente. A água, o Espírito Santo. Começa a buscar o Espírito Santo, meu amigo, tá bom? Você vai encontrá-lo pelo sangue de Jesus. O óleo, busque a unção. Quando você está adorando a Deus, você está arrependido dos seus pecados, uma unção é entregue no seu odre. E 3, o sangue. Nunca esqueça, foi para uma viagem no exterior, ou aqui em Moçambique, Maputo, ou uma reunião de amigos, fale no final: ei, vamos fazer uma oração por aquele que morreu na cruz por nós, Jesus Cristo. Tá certo? Quando você tem esses 3 elementos, você é realmente um odre, um cristão. A sua vida tem propósito, não apenas de dar o melhor para a sua família, mas de levar a salvação a todos que estiverem ao seu redor. Meu nome é Salomão Barbosa, bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus, Gospel TV. Estou muito honrado por estar aqui com todos vocês. É um privilégio. Meu país vai ficar sabendo dessa televisão, hein? E vou compartilhá-la com todas as milhares de pessoas que eu conheço aqui de Maputo e de Moçambique. Um forte abraço. Calimão.